Oi, gente! Olha eu aqui de novo para o nosso resumo semanal. E nessa semana o foco do Congresso Nacional ficou na derrubada dos vetos que o presidente da República impõe aos projetos de lei. Então os projetos são aprovados, segue para sanção presidencial e o presidente pode falar eu concordo ou eu veto. E se o presidente veta, vota para o Congresso Nacional para ele decidir se mantém o veto do presidente ou se derruba. Esse tipo de sessão, então, acontece justamente para que os parlamentares, deputados e senadores possam acatar ou não os pontos que foram barrados pelo Executivo, pelo presidente da República. O que isso significa, então? Vamos explicar. O veto é uma discordância do chefe do Executivo, que no caso é o presidente da República, com certo projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa, pelo Congresso Nacional. Esse veto, ele pode ser parcial, ou seja, parte do projeto, ou total, do projeto inteiro. E ele deve ser apreciado pelo Congresso, que pode então aceitar ou ir contra o veto do presidente. Para a rejeição desse veto, é necessário maioria absoluta dos votos dos deputados e dos senadores, ou seja, 257 votos dos deputados e 41 votos dos senadores. Então, na sessão do último dia 4, nós analisamos dois vetos. Um que trata do marco legal das ferrovias e o outro que trata do exame toxicológico para obter a Carteira Nacional de Habilitação. Ambos os vetos foram derrubados de forma parcial e os textos foram aprovados pelo Congresso e irão para a publicação, então, para se tornar lei. Entenderam? Então foi vetado e o Congresso derrubou o veto do presidente, então ele segue para se tornar lei. Nessa mesma sessão também a gente aprovou alguns PLNs. O que é um PLN, Renata? São projetos de lei do Congresso Nacional que tratam sobre matéria orçamentária, de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, do Presidente da República, e que necessariamente precisam ser apreciados pelo Congresso Nacional. Matéria orçamentária PLN. Essas votações são importantíssimas para a economia do nosso país. Entenderam? Agora, mudando de assunto, eu queria falar sobre o projeto de lei complementar 136 de 2023, que foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e também foi aprovado no plenário do Senado. Esse texto vai para sanção. E é um projeto de compensação a estados e municípios e, por causa da urgência, precisava ser aprovado o mais depressa possível. O que fala esse projeto? Ele garante a compensação de 27 bilhões da União para estados e para o Distrito Federal em razão da perda de receita que foi provocada pelo corte do ICMS incidente sobre combustíveis, que ocorreu de junho a dezembro. Os prefeitos estavam enlouquecidos com esse projeto, que de fato gerou uma perda enorme aos municípios. E essas perdas ocorridas de julho a setembro também aconteceram no Fundo de Participação dos Municípios e agora serão recompostas pela União, que foi um pedido da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e os municípios de fato precisavam desse apoio. O PLP, que a gente fala 136 de 2023, ele traz então previsões de transferência para o Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados para recuperar essas perdas de 2023 em relação a 2022. Dito isso, então, eu reafirmo aqui toda a minha alegria com a aprovação desse projeto, que é importantíssimo para os municípios. E eu também quero aproveitar a oportunidade para expressar todo o meu apoio aos nossos prefeitos, que estão passando por uma situação muito difícil e, sem dúvida, com muita vontade de transformar as suas cidades. É isso, por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui. Um beijo, daí, tchau, fui!